Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, tendo a oportunidade de meditar na Palavra de Deus, começando o dia, uma segunda-feira, na expectativa de uma semana muito abençoada por Deus. E quero começar deixando aquele abraço todo especial para os que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, receba o abraço de nossa igreja, o desejo de muitas felicidades para todo o seu viver. Quero agora me dirigir a todos para desejar um bom dia e para convidá-los a meditar na Palavra de Deus, voltando ao texto que tem nos acompanhado durante tanto tempo, que é o livro dos Provérbios. E hoje vamos ao capítulo 20 do livro dos Provérbios. Acompanhe comigo a leitura deste versículo. O propósito no coração do homem é como as águas profundas, mas o homem inteligente o descobrirá. Esse versículo 5 do capítulo 20 do livro dos Provérbios traz uma declaração muito interessante. Perceba que a primeira parte do provérbio, a primeira sentença, fala da dificuldade de alcançarmos aquilo que vai no coração do homem. O coração do homem, o propósito do coração do homem é como águas profundas. A ideia é a dificuldade de acessibilidade, de se perceber, de se conhecer, de se identificar o que vai no coração. É interessante pensar sobre isso, porque na verdade todos nós, sem exceção, lidamos vez ou outra com essa dificuldade, com esse dilema. Conversamos com alguém, ouvimos as suas palavras, mas temos dificuldade para perceber exatamente quais são as intenções existentes por trás das palavras empregadas. O homem tem essa habilidade, tem essa facilidade de nem sempre demonstrar o que vai no seu coração. A habilidade de esconder os seus reais sentimentos ou suas reais intenções. Nós que nos relacionamos intimamente com algumas pessoas, com o tempo conseguimos conhecê-las um pouco melhor, conseguimos identificar um pouco melhor aquilo que está por trás de suas expressões, mas isso é um longo processo. Convivemos com isso, por exemplo, no relacionamento conjugal, e à medida que o tempo vai passando, conseguimos conhecer melhor os nossos cônjuges, o esposo, a esposa, e aí conseguimos perceber melhor as intenções que estão por trás das palavras. Mas é preciso ser honestos, nem sempre as palavras empregadas por nós expressam exatamente o que nós queremos dizer. Nem sempre aquilo que nós falamos pode ser extraído do contexto no qual nós falamos com alguém e o significado permanecerá o mesmo. Muitas vezes, por diversas razões, esconderemos as nossas intenções em nossas palavras. Às vezes porque não queremos que a nossa verdadeira intenção seja conhecida. Às vezes porque nossa finalidade talvez não seja tão nobre. Às vezes porque não queremos que a pessoa com quem conversamos identifique isto, embora desejemos que outras pessoas o entendam. Na verdade, quando nós conversamos com alguém, nós temos, nem sempre, a clareza na percepção da intenção do coração. A gente se lembra então de alguns episódios curiosos ao longo do ministério de Jesus, em que o próprio evangelista que narra a história escreve que Jesus conhecia o coração deles. Algumas vezes nos diálogos travados por Jesus, por exemplo, com líderes religiosos dentro do judaísmo, uma coisa que chama a atenção é justamente esse fato. Eles falavam alguma coisa, mas Jesus conhecia as intenções que estavam por trás de suas palavras e por isso respondia com precisão. Houve circunstâncias, por exemplo, nas quais algumas armadilhas foram colocadas para tentar derrubar Jesus, para pegá-lo em falta ou para colocá-lo numa situação difícil diante das pessoas. E Jesus tinha então a habilidade de perceber o que havia por trás daquelas palavras ou daquelas perguntas. Esta capacidade, a capacidade de discernir, de identificar as verdadeiras intenções do coração, os verdadeiros pensamentos do coração. E a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é eficaz para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa habilidade pode ser desenvolvida por nós à medida que nós conhecemos mais da palavra de Deus, à medida que nós buscamos sabedoria no Senhor. Perceba que a segunda parte do provérbio que nós lemos diz justamente que aquele que é inteligente consegue conhecer, consegue identificar, consegue perceber essas intenções
por mais profundas que elas sejam. Ainda que elas sejam como as profundezas do mar, ainda que elas sejam muito bem encobertas. O homem inteligente, o homem sábio, é aquele que consegue identificá-las. Eu tenho certeza que em diversos momentos de sua vida você desejou entender as verdadeiras intenções contidas nas palavras que chegaram aos seus ouvidos. Entender as intenções que havia no coração daqueles com quem você conversava. E a palavra de Deus então nos propõe que nós busquemos em Deus esta sabedoria, esta percepção, porque Deus conhece. Deus sonda os corações, essa é a expressão bíblica. Deus conhece os corações. Isso vale para nós. Quando nós conversamos com Deus, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas atitudes, Deus conhece as nossas intenções em qualquer contexto e em qualquer circunstância. Não adianta tentar esconder de Deus aquilo que há no nosso ser. Podemos até tentar esconder dos outros, de Deus não o conseguiremos. Mas isso significa também que Deus se dispõe a nos ajudar a conhecer os pensamentos e intenções dos outros. Deus nos ajuda a ter esse discernimento. Por exemplo, quando no livro de Tiago, no primeiro capítulo, a palavra de Deus nos assegura que se alguém tem falta de sabedoria, pode pedir a Deus, e Deus dá, e dá abundantemente essa sabedoria. A sabedoria serve inclusive para isso. Por isso, vai aqui uma recomendação baseada na palavra de Deus. Se você deseja entender as circunstâncias, busque sabedoria em Deus. Peça a Deus que o ajude a conhecer não apenas aquilo que está na aparência, na superfície, mas aquilo que está na profundeza do mar, aquilo que está muitas vezes escondido por trás das expressões, das palavras daquele com quem você conversa. Peça a Deus a sabedoria, o discernimento, a percepção, inclusive, para identificar o mal que pode estar por trás de propostas aparentemente inocentes, ingênuas. E quantas vezes nós caímos justamente porque intenções maldosas são escondidas por trás de palavras suaves e sutis. Peça a Deus essa sabedoria. Vamos fazê-lo juntos agora? Pai querido, quantas vezes nós estamos limitados na percepção da verdade, na identificação da verdade escondida por trás de palavras. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento. Ajuda-nos a conhecer o coração das pessoas, a perceber suas reais intenções. Ajuda-nos a fugir da tentação, da sedução, do engano e do erro. Ajuda-nos a acertar em nossas decisões, em nossas atitudes e no modo como nós vivemos. Eu te suplico estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém.